Questão número 50, ele manda você fazer uma pilha de papel e calcular aproximadamente a altura dessa pilha. Colocou aqui as opções. Vamos ver aqui. Forma-se uma pilha de folhas de papel em que cada folha tem 0,1 milímetro de espessura. A pilha é formada da seguinte maneira. Coloca-se uma folha na primeira vez. Primeira vez, vamos colocar uma folha. Em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já houveram sido colocadas anteriormente. Isso aqui quer dizer o seguinte, quando for colocada a segunda vez, coloca-se quantas folhas? Tantas quantas foram colocadas anteriormente. Então, uma folha foi colocada anteriormente, sendo assim, da segunda vez vai colocar mais uma folha, tantas quantas já haviam antes. Quando chegar na terceira vez, quantas folhas vão ser colocadas? Tantas quantas já haviam sido colocadas anteriormente. Então, foram duas colocadas anteriormente. Na quarta vez, vão colocar 4. Na quinta vez, vão colocar essa soma aqui, que vai dar 8. Na sexta vez, essa soma aqui, que dá 16, e assim por diante, né? Depois de 33 dessas operações, a altura da pilha terá a ordem de grandeza, diâmetro da Terra, distância entre Rio e São Paulo, comprimento da Avenida Paulista, um prédio de 30 andares e a altura de um poste. Então, olha só, quando chegar na 33ª vez, quantas vão ser? Olha só. Isso aqui tem a ver com potências de 2, né? Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 4, 8, 16. Foi dobrando. Então, vamos olhar esses números aqui e tentar encontrar uma fórmula. Sabendo essa fórmula, a gente vai saber a altura da pilha no nível 33. Observe que isso aqui não é a altura da pilha. Isso aqui é quanto que está sendo colocado de cada vez. Aqui, a altura é 1 mais 1, 2. Aqui no terceiro nível, quando colocaram essas duas folhas, a altura total ficou 2 mais 2, 4. Aqui, colocaram 4 folhas, mas a altura total ficou isso aqui, que era 4 mais 4, 8. E aqui, quando colocaram essas 8 folhas, bom, já tinha 8, colocou mais 8, ficou com 16. E aqui, já tinha 16, mas colocaram mais 16, ficou com 32. Então, olha só para esses números. O que tem a ver esse número com esse número aqui? Esse número é a altura da pilha medida em folhas, né? 32 folhas. Então, significa o seguinte, se você tiver n igual a 6, você vai ter 32. O que tem a ver isso com isso? É uma potência de 2. São potências crescentes. E essa potência tem a ver com esse número. Qual é a relação entre o expoente dessa potência e o número? Esse número aqui é igual ao número de K, usado da seguinte forma. É 2 elevado ao número de K menos 1. Por quê? Isso aqui é 2 à quinta. O expoente 5 é esse número aqui menos 1. Aqui, 2 à quarta. O expoente 4 é esse número aqui, menos 1. Aqui é a mesma coisa. Ou seja, quando você estiver no nível 33, qual vai ser a altura total? Vai ser 2 elevado a 33 menos 1. 2 elevado a 32. Pronto. Então, esse vai ser o número de folhas que vai ter na pilha. 2 elevado a 32. 2 elevado a 32 folhas. Claro, foi dobrando, dobrando, dobrando. De folhinha em folhinha, ficou com um número monstro ali de folhas, né? E a gente tem que estimar a altura dessa pilha de folhas. Claro que é impossível fazer uma pilha dessa, né? Mas para saber essa altura fictícia, né? A altura dessa pilha fictícia, como é que a gente faz? Pega o número de folhas, 2 elevado a 32, e vamos multiplicar pela medida de cada folha, que é isso aqui, ó. A espessura de cada folha é 0,1 milímetros. Então, temos que fazer essa conta, 0,1 milímetros.
Certo? Então a nossa pilha ficou com 2 elevado a 32 folhas e cada folha tem uma espessura de 1/10 de milímetro. Temos que calcular essa altura toda aqui. Mas quanto que é 2 elevado a 32? Não dá para saber, né? Eu não sei quanto que é 2 a 32. Isso aí dá mais de 4 bilhões. Eu não sei quanto que é 2 elevado a 32, mas eu sei quanto que é 2 elevado a 10, que é um número bem famoso, né? Quanto que é 2 elevado a 10? Isso aqui é 1024. Que na computação a gente chama isso aqui de 1K, não é isso? 1K é 2 elevado a 10, aproximadamente 1000. Então eu vou desmembrar essa potência de 2 aqui assim, ó. Isso aqui é 2 ao quadrado, vezes 2 a 10, vezes 2 a 10, vezes 2 a 10. Pronto. 12 elevado a 32 eu escrevi desse jeito. E está multiplicado aqui por 0,1 milímetros. Então, 2 elevado a 2 é 4. E 2 elevado a 10 eu vou colocar como sendo aproximadamente 1000. Aproximadamente 1000. Porque o problema não pediu a altura exata dessa pilha, ele perguntou a ordem de grandeza, um valor aproximado. Então nós vamos aproximar 2 elevado a 10 como sendo 1000. Então aqui, em vez de colocar 1024 vezes 1024 vezes 1024, eu vou colocar 1000 vezes 1000 vezes 1000. Isso está multiplicado por 0,1 milímetro. Pronto, isso aqui vai dar um certo número de quilômetros, né? Sabendo esse certo número de quilômetros, a gente vê lá qual é a opção que mais se aproxima disso aqui. Olha só, 1 milímetro é a milésima parte do metro. Então, se você tem aqui 1000 vezes 1 milímetro, você tem 1 metro. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou matar esse 1000 e aqui no lugar de milímetro eu vou colocar metro. A mesma coisa para o quilômetro, ó. 1000 metros é a mesma coisa que 1 quilômetro. Então eu vou cortar esse 1000 aqui e no lugar do metro eu vou colocar quilômetro. E aqui esse 1000 vezes 0,1, isso aqui dá 100. Então isso aqui vai ficar 4 vezes 100 vezes 1 quilômetro. Quer dizer, 400 quilômetros. Tá, então a altura dessa pilha de papel aí fictícia é aproximadamente 400 quilômetros. A gente tem que encontrar lá das opções o que se aproxima disso aqui, né? Olha lá, letra A, altura de um poste, não. Letra B, altura de um prédio de 30 andares, não. Letra C, o comprimento da Avenida Paulista, não. A Avenida Paulista não tem 400 quilômetros. Aquilo ali deve ter uns 2, 3 quilômetros, por aí. Então também não é o comprimento da Avenida Paulista. Letra D, a distância entre o Rio e São Paulo. Sim, a distância entre Rio e São Paulo é mais ou menos isso aí, 400, 500 quilômetros, 480 quilômetros mais ou menos. Letra E, o diâmetro da Terra. Quanto que é o diâmetro da Terra, hein? Claro que isso aqui não é o diâmetro da Terra, né? O diâmetro da Terra é muito maior do que isso aqui. Como é que a gente calcula o diâmetro da Terra? É só você lembrar, claro que você não precisa para resolver o problema, mas se um dia você precisar, você tem que lembrar o seguinte, de onde veio a definição de metro? Um metro foi calculado como isso aqui. Se você pegar a Terra, se você pegar o Polo Norte e se você pegar a linha do Equador, essa distância do Polo Norte até o Equador foi definida como sendo 10.000 quilômetros. Quer dizer, a volta inteira dá aproximadamente 40.000 quilômetros. Então a linha do Equador, a Terra não é uma esfera perfeita, né? Mas é quase uma esfera. O comprimento total da linha do Equador tem 40.000 quilômetros. Porque é 10.000 quilômetros 4 vezes. Se você igualar isso aqui a 2πr,
onde R é o raio da Terra, você vai concluir que o R é aproximadamente 6.000 e poucos quilômetros, mais ou menos 6.400 quilômetros, tá? Então essa medida do raio da Terra aproximada, e a ordem de grandeza não tem nada a ver com essa aqui, né? Então realmente 400 quilômetros é a distância entre Rio e São Paulo. Se você não sacasse isso, era só você lembrar da aula de geografia e lembrar que a medida aqui do Brasil... Vou fazer um desenho do Brasil aqui fajuto. A medida do Brasil é a seguinte. O Brasil mede aproximadamente 5.000 quilômetros de largura e 5.000 quilômetros de altura, tá? As medidas do Brasil são dessa faixa aqui, da ordem de 5.000 quilômetros. Lá da aula de geografia, né? Então, se você pegar aqui Rio e São Paulo, alguma coisa mais ou menos assim, você vai ver que essa distância aqui é aproximadamente a 10ª parte disso aqui, mais ou menos, né? Com golpe de vista. A 10ª parte, quer dizer, aproximadamente cerca de 500 quilômetros. Claro que você não tem que sacar isso aqui com precisão alguma, né? Mas é dessa ordem de grandeza aqui. Então, ordem de grandeza é a distância entre Rio e São Paulo. Resposta correta, letra D, de delta.